Biden está em Kiev e vai depois para a Polônia de Andrzej Duda. Lembrando que existem bombardeiros russos a mais ou menos 100 quilômetros ali da posição onde o Biden está no momento. O que ele está fazendo ali na Ucrânia? Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Notícias importantes também relacionadas a mísseis que a Coreia do Norte disparou em direção a leste, lembrando que já tinham sido disparados mísseis também na ZE japonesa, e a Coreia do Norte garantindo que o Pacífico está virando um palco de guerra. Irã anuncia, na verdade a ONU anuncia, que o Irã conseguiu enriquecer urânio a 84%, sendo que o necessário para uma arma nuclear é 90%, olha, perigosíssimo, levando em consideração que existe Israel, cada vez mais belicoso, os iranianos atacando ali bases americanas, possivelmente no território da Síria. O Oriente Médio tá um caos. E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, o Reino Unido, de Rishi Sunak, anuncia que vai ser o primeiro país a dar armas de longo alcance para os ucranianos. Inclusive, se for considerado a que o Reino Unido está querendo dar, que é a Storm Shadow, ela pode chegar até a capital da Rússia, até Moscou. O Putin já anunciou que isso é uma linha vermelha que não poderia ser ultrapassada. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, pessoal, seja membro, tá? Isso é sensacional. Afinal, para eu continuar produzindo conteúdos diários e tal, ou faça uma contribuição via chave Pix. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do mercado por um preço extremamente barato, competitivo, pessoal, link na descrição. Eu duvido você não ter acesso a esse curso durante um ano e não sair conhecendo tudo sobre a geopolítica internacional e brasileira, tá? Pessoal, contato ali comigo, o cronograma direitinho a ser seguido, acho que vai ser bem legal aí. Acho não, né? Tenho certeza, vai ser bem legal para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, a gente teve aí algumas notícias bem importantes relacionadas primeiro a uma visita surpresa que o Biden fez a Kiev. Fez ali alguns trajetos com o Zelensky e tal, inclusive a própria Casa Branca. Ela postou um documento do que seria essa viagem, né? Na verdade, do que é essa viagem do Biden a Kiev, e na prática é para mostrar apoio para os ucranianos, tá? Ou seja, os Estados Unidos vai estar junto com a Ucrânia, e também para anunciar um pacote de mais 500 milhões de dólares, pô galera, praticamente, vai, conta aí de padeiro, né? 2,5 bi de reais, mais uma série de sanções aí contra os russos, tá? Nesse momento, novamente, né? E olha como eu falei para vocês no vídeo de ontem, aliás, quem não viu, veja, tá? Estados Unidos e Reino Unido são dois países que se mostraram frontalmente contra essa proposta do Brasil de criar um grupo pela paz. Poxa, cara, quando o Brasil dá esse tipo de declaração, o Reino Unido anuncia há pouco tempo atrás que vai mandar armas de longo alcance e os Estados Unidos faz essa visita oficial a Kiev. Já estava planejado? Foi por consequência dessa suposta proposta de paz que os ucranianos eles teriam aceitado? Pessoal, tudo campo da especulação, né? Mas, de fato, isso mostra um posicionamento muito forte dos Estados Unidos, inclusive mandando mais equipamentos, mais munições, inclusive para o HIMARS, né, o disparador aí de foguetes dos ucranianos. Em relação aos caças, nada foi dito, tá? Mas a gente sabe, tem senador nos Estados Unidos alegando que a Ucrânia está cada vez mais pressionando os americanos para fazer o uso, né, a doação desses caças. E a gente sabe que ontem e anteontem, o presidente da Polônia, ele declarou que a Polônia vai sim mandar caças para os ucranianos, só que eles exigem que os Estados Unidos seja a liderança dessa agremiação, desse grupo que vai fornecer os caças para a Ucrânia. Pois é, os Estados Unidos, o Biden, fará visita à Polônia assim que sair de Kiev, muito possivelmente ainda hoje, segunda-feira, né, quando eu estou gravando esse vídeo. Será para realmente conversar com os poloneses e fazer essa aliança pelos caças? Não sabemos. A grande preocupação, segundo próprios senadores ali americanos, está acerca do treinamento. Porque, de novo, né, a gente pensa, caça, beleza, né, um aviãozinho lá, tal. Galera, isso precisa de um treinamento de pelo menos um ano, tá? E aí teria que ter um envolvimento direto, né, de militares americanos, de logística americana. Lembrando que o Polyansky, eu já falar daqui a pouquinho sobre ele, já garantiu, tá, que os Estados Unidos, a OTAN, estão na guerra. Vide que, por exemplo, ataques que o HIMARS faz a posições russas é tudo baseado em satélites e em comandos
americanos. Que treinamentos aí que são garantidos para tropas ucranianas é tudo com treinamento da OTAN e dos Estados Unidos, tá? Então, assim, seria mais uma interferência do mundo ocidental na guerra Ucrânia e Rússia. A Rússia está aceitando cada vez mais. Até quando será que ela vai aceitar, hein? Vamos ver, galera. Mas eu diria que, assim, é um anúncio que, possivelmente, né, a Ucrânia que falou que ia aceitar esse acordo. Em tese, galera, vamos pensar, ó. Se a Ucrânia aceitasse o acordo brasileiro, né, o que o Brasil estava pretendendo? Não é a paz, mas ele quer o fim das hostilidades enquanto negocia-se a paz. Isso seria mais bom, seria melhor para quem? Seria melhor para os ucranianos, porque os ucranianos teriam tempo para receber todos esses equipamentos, munições, tanques aí que estão vindo dos países ocidentais. O Putin, por exemplo, ele já anunciou que ele vai fazer um grande pronunciamento, uma grande declaração amanhã. Muito possivelmente, tá? Pouquíssimo tempo, né, antes de completar um ano aí do início da guerra, da invasão russa, e muito possivelmente para declarar quais são os princípios, quais são os objetivos da Rússia nesse momento na guerra. Talvez uma grande incursão, um novo avanço. A Rússia está meio estagnada. Segundo alguns serviços de inteligência ali da Ucrânia, é porque a Rússia está agrupando tropas para fazer uma nova escalada aí no futuro próximo. Se isso vai acontecer ou não, pessoal, vamos aguardar a declaração do Putin de amanhã e óbvio que eu vou gravar vídeo aqui para vocês também. Tamo junto? Outra notícia também que abalou o mundo, e aliás é uma tensão, galera, que tá aumentando, eu diria que a última vez que ficou tão tenso assim foi em 2017, tá? Que é na Península Coreana. Os norte-coreanos, eles estão muito preocupados com os exercícios militares conjuntos que estão sendo desenvolvidos por Coreia do Sul, Estados Unidos e também em separado com o Japão, que anunciou, por exemplo, parceria com as Filipinas, que é um parceiro também dos Estados Unidos, anunciou, por exemplo, caças em conjunto com o Reino Unido e com a Itália, anunciou, por exemplo, exercícios militares com o Reino Unido também, inclusive próximo ali da Bacia do Pacífico. Então, os norte-coreanos, eles estão, nesse momento, segundo eles, se sentindo ameaçados. E por isso esses testes, eles vêm constantemente acontecendo. Recentemente, a Coreia do Norte, ela comemorou o aniversário do exército norte-coreano. Eles fizeram questão de fazer um desfile com mísseis, mostrando que a Coreia do Norte é muito mais poderosa que os sul-coreanos. Inclusive, a própria irmã do Kim Jong-un, analisada ali por alguns como sucessor do Kim Jong-un, ou talvez seja a filha dele, não se sabe exatamente, tá? A filha mais velha. Mas ela também deu declarações falando que a Coreia do Norte tem equipamentos que são muito mais poderosos do que equipamentos sul-coreanos e que a Coreia do Sul, que está transformando a Bacia do Pacífico num palco de guerra em conjunto com os Estados Unidos, tem que estar extremamente preocupada, porque um ataque da Coreia do Norte acabaria com as forças militares do país. Então é mais um assunto, galera, para a gente ficar de olho, porque a tensão aumenta bastante na Península Coreana, ok? Outra notícia importante está relacionada ao Irã. O Irã não foi um pronunciamento do Irã exatamente, mas foi da AIA, Agência Internacional de Energia Atômica. Ela serve na prática para vistoriar as atividades nucleares que existem pelo mundo, tá? Enriquecimento de urânio, uso desse enriquecimento para fins pacíficos, energia, medicina ou para fins bélicos, né, ou seja, armas, tá? E quando a gente pega o nível de enriquecimento de urânio, a gente fala que uma determinada quantidade, porcentagem, é somente para fins pacíficos. Então, para fins medicinais e energéticos. Quando a gente pega acima de 90%, isso já está sendo enriquecido para fins bélicos. Segundo a IA, foi percebido no território iraniano urânio enriquecido a 84%, ou seja, um passinho para virar uma arma nuclear. O Irã não se pronunciou oficialmente, a IA garantiu, né, através de uma nota ali, através até de um tweet, falando que vai conversar com as lideranças iranianas para saber o que de fato está acontecendo, porque o que pode ter acontecido também é um acúmulo desse tipo de material que tenha gerado esse urânio a 84%, ou seja, uma coisa não intencional. Mas convenhamos, né? No momento cada vez mais perigoso, o Irã, por exemplo, ali no centro do Oriente Médio, vizinho da Síria, que está sendo atacado pelos Estados Unidos, atacado por Israel, bases americanas sendo atacadas, o Irã ter armas nucleares seria uma coisa que não escaparia muito à lógica, né? De novo, não sabemos, o Irã não se pronunciou oficialmente, mas, muito possivelmente, deve ser uma coisa proposital. E se for proposital, qual que é a grande questão? Além das sanções, é que na prática, né, sancionar ainda mais uranianos é difícil, já que eles já são quase completamente sancionados. Não tem muito mais o que sancionar, né?
Mas eu diria que a grande preocupação está em torno de Israel. Israel que tem armas nucleares, nunca assumiu que tem, mas todo mundo sabe que tem. E mesmo que não tivesse, tem um dos exércitos mais poderosos do mundo, no meio do Oriente Médio. É da praxe de Israel fazer ataques preventivos contra inimigos que eles acham que pode os atacar. Já fez isso na Síria, já fez em porções do Iraque e já ameaçou também que vai fazer no Irã. Ou seja, o melhor ataque é a defesa. Eu não sei, aliás, a melhor defesa é o ataque. Eu não sei se o Irã, com armas nucleares, vai querer destruir Israel. Então, se eles quiserem destruir Israel, eu vou atacar os iranianos antes que eles me ataquem. No momento em que o Benjamin Netanyahu está no poder, com toda aquela logística, consultoria do Ben-Gvir, e a gente tem membros mais belicosos, formando ali o governo de Israel, é uma mensagem extremamente perigosa essa que a IA transmite para o mundo, tá? Perigosa no sentido que pode ter um ataque preventivo, entre aspas assim, de Israel contra o território iraniano. Lembrando que Israel atacou, por exemplo, Damasco, ontem, né? Anteontem, para falar a verdade, tá? Alegando que ali existiam bases logísticas do Irã. Entende? Atacou um país, matou 10 civis, alegando que tinham área de logística na Síria. Por que não faria isso diretamente contra os iranianos? É mais um ponto de tensão para a gente ficar atento. E para finalizar, pessoal, o Rishi Sunak. O Reino Unido, já venho falado aqui para vocês, né? Desde o Boris Johnson, a Liz Truss, agora o Rishi Sunak, ele é o país europeu que mais apoia essa parte belicista aí dos ucranianos. O Rishi Sunak anunciou que ele tem o orgulho de dizer que vai ser o primeiro país que vai mandar mísseis e armamentos de longo alcance para os ucranianos. O Polyansky, que é um cara super importante da Rússia, como se fosse uma espécie de embaixador que está ali na ONU, ele já declarou que a OTAN e os Estados Unidos consecutivamente ficam jogando óleo no fogo na perspectiva de inflamar o conflito, visto que é de interesse dos Estados Unidos e da OTAN que tenha conflito para enfraquecer os russos, ou seja, que o mundo ocidental estaria usando a Ucrânia de bucha de canhão para os seus objetivos geopolíticos que são muito maiores do que preservar a integridade territorial e a democracia na Ucrânia, tá? E que isso pode representar um perigo para o mundo. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, esse armamento, né, de longo alcance foi uma das linhas vermelhas, entre aspas, que o Putin falou que não deixaria acontecer. Lembrando que o Putin já deixou várias linhas vermelhas acontecerem. Eu lembro bem no dia que ele anunciou a guerra. Qualquer interferência de uma potência ocidental no conflito vai significar o uso de armas nucleares. Ele falou isso. Cara, convenhamos, tem mais interferência do que vem acontecendo agora e o Putin não fez nada. Falou, por exemplo, da cessão de disparadores de longo alcance. O HIMARS foi cedido para os ucranianos. Até agora, a Rússia não fez nada. Tá tendo uma coalizão, uma aliança de tanques, por enquanto a Rússia tá cogitando se mandar caças, por enquanto a Rússia, entende? Então, de novo, isso vai enfraquecendo um pouco a imagem do Putin. Lembrando que o Prigozhin, por exemplo, que é o líder, né, do grupo Wagner, já fez algumas críticas ao Putin, falando que, por exemplo, ele só com um grupo de mercenários conseguiu avançar em Bakhmut, enquanto o Putin, com um dos maiores exércitos do mundo, está estagnado na porção ali mais a leste do território da Ucrânia, não consegue avançar, entende? Então, algumas críticas elas podem vir surgindo. Dentro dessa premissa, o Rishi Sunak anunciando essas armas de longo alcance, a gente não sabe exatamente qual vai ser, tá? Hoje, o HIMARS, ele consegue disparar até no máximo ali 80, 90 quilômetros. No comecinho do ano, os Estados Unidos forneceu o GLS-DB, que é um tipo de munição que também pode ser carregado no HIMARS, que chega a 150 quilômetros, só que ainda não consegue avançar em território da Rússia. Lembrando, né? Território da Rússia pré-guerra. Porque se a gente for pegar hoje o que a Rússia considera, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, etc., é território da Rússia. Mas se for assim, Rússia pré-guerra, né? Consegue avançar somente em 1/3 da Crimeia, mas com o Reino Unido anunciando essas armas de longo alcance, penso eu, tá, que a mais conhecida do Reino Unido de longo alcance é uma que é conhecida como a Storm Shadow, que ela tem capacidade de alcance de 550 quilômetros. Se a gente pegar a fronteira da Ucrânia e ver até onde vai, quanto tempo não, né? Mas a distância que chega até Moscou dá mais ou menos 450 quilômetros. Ou seja, a Storm Shadow seria mais que necessária para os ucranianos, mesmo sem sair do território da Ucrânia, atingir a capital do país e atingir, por exemplo,
os bombardeadores, por exemplo, atingir a parte de logística, equipamentos, munições, da onde saem os aviões, os bombardeiros, né? Ou seja, será que dessa vez a linha vermelha está sendo cruzada pelos russos? O Putin cada vez mais pressionado, que nem, né, Prigozhin, Kadyrov, o próprio Denis Pushkin, todas as lideranças que já teceram pelo menos algumas criticazinhas ali ao Putin. Dessa vez, atravessou-se a linha vermelha? Vamos ver com as declarações que o Putin vai dar amanhã. Vai ser um vídeo extremamente importante que eu vou contar para vocês qual é o futuro aí do conflito, pelo menos nas palavras do Putin. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.